Cláudia, chegamos na fase da permeabilidade. Pois é. E aí, quem está nos assistindo já está vendo que você está na mula, eu estou no Bolero, a Maroto e o Bolero vieram aqui para o Maripá para a gente falar um pouquinho sobre isso também. A Legal. permeabilidade, ela é o resultado final de tudo. Ela é o fechamento do que se busca com a escala de treinamento e principalmente ela é o resultado do que se buscou. Pois é fascinante, Aloysio, porque ela é tudo isso que você falou, mas ela é também o pré-requisito. Claro. Sem a permeabilidade você não consegue fazer outras coisas. E, portanto, o grau de permeabilidade com que o seu cavalo tem para fazer determinada coisa avalia o nível em que ele se encontra na escala de treinamento. Eu acho que o exemplo mais fácil de entender e mostrar aqui agora é um alto. Eu estou me deslocando com o meu cavalo e ele faz um alto. Tá? Então o alto vai acontecer. Agora o alto perfeito, com o posterior entrando, o cavalo fechado, a nuca flexionada e sem resistência de boca, é um alto com boa permeabilidade, que é apenas um cavalo equitado já dentro dos princípios da escala consegue fazer. Ou naquele momento, por exemplo, o meu alto agora não foi muito bom, mas eu também não estava preparado. Sim. Mas qualquer cavalo em início de trabalho vai fazer um alto. Se, por exemplo, se ele para com as pernas abertas, com a frente levantada, com a boca aberta, o alto aconteceu, mas a permeabilidade não foi boa. E a mula está aqui achando que eu vou atirar lá no lago. A história do vir de trás para frente, de baixo para cima, de você levar o cavalo onde você quer, para os lados, para frente, para trás, com suavidade, com leveza, com um índice absolutamente alto de controle, no sentido da coisa estar fluindo leve, de estar agradável de se olhar. Quando a gente olha um cavaleiro agradável aos olhos, Isso. É um cavalo que tem esse conceito da permeabilidade colocado. A gente pode pensar também em aceitação. Aceitação mentalmente tranquila e fisicamente fácil, porque existe o preparo técnico e físico e mental para tudo isso. Claro. Então eu gosto mais da ideia de permeabilidade, ou seja, o cavalo se deixa atravessar. Permeável é deixar-se atravessar por e aceitar aquelas ajudas, aqueles comandos, do que o conceito de submissão, que às vezes a gente ouve, né? A submissão existe, tipo, eu não tenho força ou vontade de fazer isso agora, mas vou fazer assim mesmo porque estão me mandando. Aí nós temos submissão, mas não temos um bom grau de permeabilidade. E tem muito a ver com essa leveza que você fala. O que você acha da gente ilustrar isso? Exatamente, temos uns exemplos teóricos aí que acho que o pessoal vai curtir. Vamos lá então. Vamos virar e subir. E aí a ideia é, como em todo esse trabalho que a gente fez, todo esse projeto, é tentar ilustrar o melhor possível, né? O conceito do que a gente vem falando. E a história da permeabilidade fica mais fácil de ser entendida, talvez através desse... Vamos começar por aqui ou por aqui? Não, acho que esse aqui é rapidinho, né? Esse então aqui vamos é jogo lá. rápido. Pessoal, a gente fala muito impermeável, mas permeável, a palavra talvez seja um pouco menos usada. E permeabilidade em relação aos cavalos pode gerar confusão. Aí nós preparamos aqui para vocês, ó. Essa esponja, ela está cheia de água, ela estava dentro do balde, ela absorveu toda a água, ela se deixa atravessar pela água, ela é permeável à água, ok? Isso significa a permeabilidade. Então nós queremos que o cavalo seja permeável às ajudas, ele consiga absorver as ajudas ou comandos do cavaleiro, né? No caso que a gente fala mais ajudas, em outras modalidades mais comandos, mas que os pedidos e a intenção do cavaleiro atravessem o cavalo, assim como a água atravessa a esponja, sem nenhuma resistência dentro. Uma resistência na ideia da esponja, você poderia imaginar se aqui dentro ela tivesse uma queimadura, um plástico rígido, alguma coisa assim. Que bloqueasse. Exatamente. A oposição de permeabilidade também pode ser bloqueio.
Aí nós temos aqui, só para brincar, essa aqui é uma pedra. Você pode espremer. Quer tentar? Você é mais forte? Não entra e não sai nada. Isso, ela está molhada, mas no centro dela ela está sequinha. Claro. Ela não é permeável às ajudas. Isso em cavalos, talvez uma maneira de ilustrar isso poderia ser tensão. Uma tensão muscular, ou uma tensão física, ou uma tensão mental, uma combinação de tudo isso, que é um bloqueio sempre é uma forma de tensão também, gera graus de impermeabilidade. Sempre lembrando que quase como tudo que nós estamos falando aqui, isso acontece em graus. Então o cavalo não é nem uma esponja nem uma pedra, ele pode ter momentos mais permeáveis, outros mais impermeáveis, ele pode estar com tensão numa hora, em tensão em outra. Um cavalo, por exemplo, pode ser bloqueado na espádua direita e solto na espádua esquerda, então tudo isso tem toda uma escala, tem toda uma diversidade. A ideia era só ilustrar um pouco o conceito. Muito bom. Essa era a parte do balde, Aloysio. Legal. E aí nós temos aqui uma tábua de frios e os candelabros em linha. E a nossa ideia é mostrar um pouquinho para vocês a permeabilidade bem levezinha e depois as outras fases dessa permeabilidade, né? Eventuais fases, eventuais. Aí. Ó, os candelabrinhos, que vocês podem brincar disso com cubinhos de madeira ou qualquer elemento, eles estão soltos. Uma vez eles estando bem alinhados, o comando que eu coloco no último chega no primeiro. Aqui o meu cavalinho está fazendo cedência porque a mesa está inclinada. Mas... Vamos montar de novo. Aí. Mas é verdade que a permeabilidade ela tem que funcionar em todas as direções. Pra frente, claro, mas o mais importante é que o efeito que eu coloco aqui se reflete ali. Os copinhos, pelo fato de estarem soltos, vale dizer descontraídos, então, a força, o comando exercido no último chega ao primeiro. Não há resistência, não há bloqueio. Ainda mais quando eles estão bem alinhados. Eu gosto desse exemplo aqui, porque a gente começa a brincar com outras ideias. Por exemplo, se eles estiverem desalinhados... Não vai dar certo. Isso já é a retidão. Já saímos nesse instante, só para vocês verem como está tudo sempre encadeado. Agora esse é meu instrumento didático muito valioso. Vamos supor que um engraçadinho foi lá durante a noite e passou o Super Bonder, digamos, nesse aqui. E eu não sei disso, o Aloysio vai representar Super Bonder, coloca aqui. Isso. Agora, ó, eu vou querer mostrar meu exercício, eu faço a mesma força de sempre e nada acontece. E visualmente não tem nada de diferente. Quanto mais força eu faço, menos o negócio, assim, aqui menos o negócio vai tá liso. Onde? Mas a força está bloqueada. E aí se eu estivesse fazendo esse joguinho aqui numa coisa flexível, por exemplo, a gente poderia imaginar um espaguete de piscina, o chicote, eu empurro e aquele negócio começa a dobrar. A força, o cavalo sofre, a pessoa sofre porque a falta de permeabilidade gerada pelo bloqueio, isso aqui é um bloqueio, não deixa a permeabilidade avançar, ok? Então isso aqui pode ilustrar o corpo do cavalo, pode ser, por exemplo, a garupa, o corpo, a cernelha, a frente, a cabeça, né? Pode representar também a coluna vertebral. É muito fácil ver que cada um desses negocinhos aqui poderia ser uma vértebra. Se tivéssemos 40 aqui, teríamos toda a coluna vertebral. E aí podemos começar a pensar em causas veterinárias. Claro. Por exemplo, se ele tiver com uma lesão óssea, uma lesão neurológica aqui, ou uma dor simplesmente porque ontem trabalhou de mau jeito, ele vai defender esse lado. E podemos pensar, por exemplo, em partes mais alinhadas e partes menos alinhadas. Sim. E a identificação da coisa dando errado com o cavalo bloqueado em determinada parte, ou boca, ou que seja nuca, que seja pescoço, qualquer. Quer dizer, você consegue tirar dele, quando isso acontece, se você reparar aqui nos nossos candelabros, você até sai bem, mas depois a coisa desanda. Sim. E é por isso que a gente fala... E aí, normalmente, só te cortando, as pessoas começam a querer usar força. Sim. E aí foi o que nós falamos antes, quando a gente estava montado, porque a permeabilidade ela é em graus, né? Ela vai de acordo com o nível do cavalo na escala e vai de acordo também com o dia, com o momento, com o cansaço, com o eventual surgimento de problema físico, com medo.
Se o cavalo, por exemplo, a minha mula lá antes eu não queria passar na água, não estava permeável, eu estava muito mais querendo ir para a direita do que para a esquerda. Então, por isso que a gente fala também que a permeabilidade, ela é o resultado final da escala. O cavalo está sempre totalmente disponível, uma outra palavra também. O cavalo está sempre totalmente disponível e entregue às ajudas do cavaleiro, mas ao mesmo tempo, em cada uma das fases, ele precisa ser permeável a essa solicitação. Exatamente. O que não tem nada a ver com submissão. Então, eu acho que até tem, não te cortando, mas você pode ter uma submissão, não digo ruim, mas deficiente, com pouca qualidade. Não, você pode ter uma submissão sem permeabilidade. Sim, submissão sem permeabilidade, voltando aqui, tipo, aqui você dá o comando para o cavalo andar, e ele quer tanto andar que ele arranca o negócio do lugar, ele faz conta. Por exemplo, a submissão sem permeabilidade é um movimento tenso. Se você imaginar um leg mover, o famoso cavalo que tem o dorso todo reto, que está todo engessado e só mexe as pernas. Ele tá submisso. Ele é submisso, mas ele não é permeável. Sim. Né? Então, é por isso que alguns de vocês perceberam que esse termo permeabilidade, às vezes no Brasil é usado, não se usa esse termo, se usa submissão. E a gente conscientemente voltou para o termo original, como é usado em alemão e inglês, onde submissão não é usado nesse contexto. Por exemplo, no regulamento de CBH, se vocês olharem, onde aqui a gente está falando permeabilidade, lá está escrito submissão. Que é assim, na verdade para mim é um conceito mais antiquado da mesma ideia. Legal. Tá bom? Vamos ver nos cavalos? Vamos ver nos cavalos agora? Então vamos Legal, lá, agora nós vamos sair daqui, vamos para a pista, já tem cavalo pronto ali para a gente olhar. Show de bola.